Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje, precisamos revisitar uma oportunidade anterior de multiplicar por 10 e explicar por que as notícias de hoje reforçam a próxima possível oportunidade de multiplicar por 10. Agora, é muito importante observar que sempre que falamos sobre uma oportunidade de multiplicar por 10, isso não vai acontecer tão cedo. Sim, ao longo do último ano ou dois, as coisas subiram substancialmente mais rápido do que o esperado anteriormente. Mas, novamente, muita coisa aconteceu no último ano ou dois. Agora, vou falar claro sobre a Rocket Lab. A Rocket Lab foi um grande sucesso para mim na carteira. Comprei por volta de 4 dólares. Agora, estamos de volta perto de 90 a 100 dólares. Claro, já foi muito mais alto. Sempre dissemos que a Rocket Lab é uma empresa a caminho de valer 100 bilhões de dólares. Não ia acontecer em 1 ano, 2 anos, ou mesmo em 3, 4, 5 anos. Ia acontecer eventualmente. Ainda não aconteceu. Agora, claro, a ação sair de, vamos dizer, 4 ou 5 dólares para 100 dólares bem, isso não é um aumento de 10 vezes, é muito mais do que isso. Então, não estou falando sobre o fato de que ainda acredito que podemos ter um potencial de valorização insano. E não estou dizendo isso só porque a SpaceX vale 2 trilhões de dólares. Ou certo, não. Não, uma coisa está super valorizada. A Rocket Lab está realmente cara atualmente. Mas a Rocket Lab anunciou uma aquisição bem grande hoje. É uma aquisição de 8 bilhões de dólares. Vamos analisar toda a estrutura daqui a pouco, mas isso muda como o mercado vai enxergar a Rocket Lab. Isso não muda o que a Rocket Lab sempre quis ser, que é a solução completa para todas as necessidades do setor espacial. E é exatamente isso que está acontecendo com a Rocket Lab agora e o que vai acontecer no futuro, porque essa aquisição só deve ser concluída, se não me engano, em meados de 2027 ou algo assim. É uma aquisição importante e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Primeiro, como podem ver, é isso que está acontecendo. No mercado, os nomes que antes estavam em vermelho estão se recuperando hoje. A Amazon está em alta, Meta, Google, Palantir, Netflix. Já a Micron está caindo, 3,2%. Ainda assim, é uma empresa de 1,24 trilhão de dólares ainda acima de 1.000 dólares por ação. Mas você pode ver que a SanDisk também está em queda hoje, cerca de 4,6%. Mas muitos dos outros nomes por aí estão se recuperando um pouco agora. Agora, em relação à Rocket Lab, a Rocket Lab está subindo perto de 10% hoje. A AST também está subindo cerca de 10%, 13% hoje. A Rocket Lab, no último ano, já subiu 156%, mas ainda está passando por uma queda de cerca de 39%, como você pode ver aqui. Você pode ver como a ação se comportou. Podemos olhar o desempenho no ano até agora? Ainda está com alta de 20,7%. Rocket Lab é uma empresa de cerca de 53 bilhões de dólares. Ela não é lucrativa no momento. Com relação a essa aquisição, bem, o caminho para a lucratividade está acontecendo muito mais rápido. E de que aquisição estamos falando? Bem, estamos falando da Iridium. Então, a Rocket Lab vai adquirir a Iridium em um acordo histórico, criando uma potência espacial totalmente integrada verticalmente, pronta para o crescimento. E o valor aqui, o valor da empresa, vai ser em torno de 8 bilhões de dólares. Agora, a Iridium é uma das principais fornecedoras globais de serviços de voz, dados, posicionamento, navegação e temporização via satélite. Por que tudo isso é importante? Bem, na aquisição, isso une as principais capacidades de lançamento e fabricação de satélites da Rocket Lab com a Iridium, a rede global de comunicações via satélite, o espectro e um ecossistema robusto com mais de 500 parceiros. Para criar uma empresa espacial competitiva e verticalmente integrada que projeta, constrói, lança e opera suas próprias constelações, oferecendo capacidade de comunicação crítica para milhões de usuários em todo o mundo. A parte do espectro aqui é muito importante. Vemos isso com a Amazon. Não a Amazon, com a Blue Origin. Já vimos isso também com a SpaceX. Então, o que conseguimos aqui? A Rocket Lab oferece lançamentos premium, fabrica espaçonaves e é altamente verticalizada, é parceira confiável do governo e uma comprovada disruptora do novo setor espacial. Com relação à Iridium, constelação operacional única, espectro altamente valioso, milhões de usuários ativos, parceira confiável do governo e fluxo de caixa forte e altamente previsível. A combinação é essa.
O resultado é uma potência espacial global altamente integrada e capaz de fazer seus próprios lançamentos, que vai liberar mais crescimento a partir da rede existente da Iridium e construir novas constelações para viabilizar serviços de próxima geração e oportunidades de mercado global ainda inexploradas. O que recebemos da Iridium é isso para o ano fiscal de 2025, são 871,7 milhões de receita bruta, com margem OEBITDA de 57%. Isso dá cerca de 495 milhões de dólares. Esse é um fluxo de caixa recorrente de assinantes com alta margem. Isso permite que a empresa espacial financie sistemas avançados e constelações personalizadas sem diluir ações ou contrair dívidas. Muito importante, certo? Rocket Lab atualmente não é lucrativa. Mas, uma vez que você tem as duas empresas combinadas, você está em uma situação financeira muito melhor. E, uma vez que você está em uma situação financeira muito melhor, você pode, é claro, avançar muito mais rápido, se, é claro, for necessário. Agora, é claro, para a Iridium, isso também significa que agora eles têm o que se poderia chamar de parceiro de lançamento. Ou melhor, parceiros. Não é realmente um parceiro de lançamento, vai ser a própria empresa. Eles não precisam ir até a SpaceX ou outra empresa. Quando você é verticalmente integrado, os custos melhoram muito. Então, vamos dizer que a meta de lançamentos aqui é em torno de 10 lançamentos. O custo médio de lançamento com terceiros, acho que para a SpaceX era em torno de, talvez seja cerca de 80 milhões de dólares, talvez 75, mas vamos chamar de 80 milhões. Então, o desembolso bruto estimado aqui é de 800 milhões pagos a fornecedores externos. A economia vai ser de aproximadamente 240 milhões de dólares. Claro, quanto mais lançamentos, mais você economiza, certo? Faz todo sentido. E então, agora, o que temos? Temos o anúncio da aquisição. A conclusão está prevista para meados de 2027. Com isso, a vantagem competitiva continua a crescer. A entidade combinada capturará margens altas de lançamentos de terceiros, convertendo escala em lucros operacionais, com fluxos de caixa de assinantes com margens elevadas, financiando sem dificuldade expansões de lançamentos no longo prazo e contando com a propriedade global de frequências protegidas na banda L, o que garante uma vantagem competitiva intransponível. Uma citação de Sir Peter Beck: "Nós vamos muito além de manter um legado, nós vamos desenvolver esse legado." Como já mencionado, o espectro é fundamental aqui, como disseram em suas apresentações. Para realizar grandes feitos no espaço, é preciso espectro. O mercado total endereçável supera 100 bilhões de dólares. Veja também os concorrentes. A Amazon tem a Globalstar, a SpaceX tem a EchoStar e a Rocket Lab agora tem a Iridium. Isso é importante porque, embora o espaço seja grande, ainda há regras. Não se pode fazer qualquer coisa lá, especialmente nas comunicações. E então, quando você vê agora a Rocket Lab sendo mencionada junto com a SpaceX e a Amazon, antes eu disse Blue Origin, mas na verdade era Amazon e Globalstar, você começa a perceber a escala das outras empresas. Claro, as outras empresas são muito maiores. Elas estão gerando muito mais receita e assim por diante, mas você começa a perceber onde a Rocket Lab quer chegar. Eles não pensam: agora somos uma empresa de 60 bilhões de dólares. Não, Peter Beck já afirmou isso muitas vezes. Eu estou construindo uma empresa para se tornar uma empresa de 100 bilhões de dólares ou mais. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esta é uma empresa. A aquisição vai fazer com que essa entidade combinada valha muito mais. Não só a Iridium está gerando mais de 800 milhões de dólares, eu acho que nos últimos 12 meses, na verdade, mais perto de 1 bilhão de dólares em receita, mas as margens são positivas. Então já é um negócio muito lucrativo agora, o que ajudaria o negócio não lucrativo da Rocket Lab no momento. Certo, ainda precisamos lançar foguetes, ainda precisamos fabricar foguetes. Poxa, ainda precisamos lançar o Neutron. O desenvolvimento do Neutron não foi barato, e agora, 12 meses depois, vai adquirir a Iridium, que é, claro, um negócio com fluxo de caixa positivo. Isso ajuda eles tremendamente. Não só pelo que já aconteceu antes, mas pelo que ainda vai acontecer no futuro. Os fluxos de caixa vão continuar crescendo e crescendo. E os contratos com o governo, eu acho que esses contratos vão se tornar cada vez mais presentes e maiores também. Agora, sei que alguns dirão: isso não é ruim para a AST Espaço Móvel? Novamente, não vou debater se a Rocket Lab é melhor que a AST. Tenho ações da Rocket Lab, por isso acho que ela é melhor que a AST Espaço Móvel. Você pode ter as duas ou escolher uma. Ter a SpaceX depende de você.
Não me importo. As duas empresas buscam objetivos diferentes. Acho que isso está claro, certo? A Rocket Lab lança seus próprios foguetes ao espaço, sua própria carga útil ou carga útil para outros também. A AST não lança foguetes ao espaço. Mas o negócio deles no futuro pode ser, claro, um negócio muito bem sucedido com a quantidade de parcerias que eles têm ao redor do mundo, com a quantidade de assinantes que esses parceiros também têm ao redor do mundo. Isso pode se traduzir em bilhões de dólares em receita e bilhões de dólares em fluxo de caixa livre no futuro. Mas a Rocket Lab, com essa iniciativa, sim, isso faz deles um dos maiores players de toda essa indústria espacial. Isso vai, eu não diria desafiar a SpaceX, porque novamente, a SpaceX está em uma liga própria. A SpaceX agora também está nesse novo tipo de negócio de nuvem em hiperescala, então é diferente. Mas a Rocket Lab não é uma empresa que deve ser comparada a qualquer nova startup espacial por aí. Essa iniciativa solidifica a Rocket Lab como, na minha opinião, uma das maiores vencedoras na indústria espacial. E sim, eu realmente acho que a oportunidade de multiplicar por 10 daqui para frente ficou mais fácil, mais clara, e não é uma questão de se isso vai acontecer, mas sim de quando vai acontecer. Dito isso, para quem está começando a acompanhar a Rocket Lab, etc., se você quiser correr atrás, faça isso por sua conta e risco. Saiba o que está comprando, porque agora ainda não é uma empresa barata. Sim, eu comprei mais ações da Rocket Lab na semana passada por menos de $90. Também não estava barato, mas estava menos caro do que antes. Mas para mim, cada ação que eu consigo comprar abaixo de $100 significa que estou recomprando as ações que comprei antes por uma média de $100. Minha média também é muito menor do que para qualquer um que esteja comprando hoje. Então, para mim, eu tenho tempo. Eu não me importo de aumentar minha média, especialmente se ainda houver uma oportunidade de multiplicar por 10, certo? Quando eu estava comprando a 4, eu também estava comprando a 10, também estava comprando a 15, a 20, a 30. Porque se existe uma oportunidade de multiplicar por 10, ou, como já aconteceu antes, uma oportunidade de multiplicar por 20, então não importa muito se você comprar um pouco mais caro, certo? Tentar economizar 5, 10% aqui e ali é justamente como você pode acabar perdendo oportunidades de multiplicar por 10. Eu ainda acho que temos tempo. Acho que hoje foi um dia muito bom, um grande salto, mas novamente o mercado como um todo teve um grande avanço. Ainda podemos ter algumas correções? Sim, eu ainda acho que podemos ter algumas correções. Eu ainda acho que esse é um mercado muito influenciado pelas manchetes no momento. Então não fique com medo pensando, não vou ter chance. Não, eu acho que você vai ter muitas oportunidades para montar posição e comprar mais ações da Rocket Lab. Então, uma atualização rápida aqui. Eu realmente não falo tanto sobre a Rocket Lab, apesar de ela ser uma das minhas maiores vencedoras de todos os tempos. Mas essa notícia de hoje realmente mereceu um episódio especial porque Sir Peter Beck e a equipe continuam entregando resultados, continuam executando sem muita enrolação. Sim, o Neutron foi adiado, mas novamente o Neutron é realmente algo muito grande para a empresa. E então, se eles acham que devem adiar para conseguir o máximo de dados possível quando for lançado, então podem adiar. Porque adivinha só, os outros setores da empresa, os outros lançamentos do Electron, Space Systems, todos estão indo extremamente bem agora. Mas sim, o Neutron é um divisor de águas para a empresa. No geral, é isso que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Vejo todos vocês no próximo. Tchau!